Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre Físico-Química A do 10º ano. Vou então nos próximos vídeos trabalhar aqui o tema da eletricidade, que é um tema novo que aparece apenas agora no novo programa da disciplina de Físico-Química A, que é o tema da eletricidade. Neste primeiro vídeo, então eu vou fazer assim uma abordagem inicial ao conceito destas duas grandezas elétricas, a diferença de potencial, ou também chamada de tensão elétrica, e também ao conceito de corrente elétrica. Vou então neste vídeo explicar-vos como podem determinar o valor destas duas grandezas, o que é que são, né? E quais, obviamente, as suas propriedades. Obviamente que a eletricidade foi uma das maiores invenções, se não mesmo a maior invenção do ser humano até hoje. Quer dizer, vocês veem e utilizam, fundamentalmente utilizam estes avanços tecnológicos no campo da eletricidade nas nossas vidas, do nosso cotidiano. Todos os aparelhos que se ligam à corrente elétrica, né? Televisão, computador, torradeira, micro-ondas, frigorífico, lâmpadas, né? Tudo isto bebe do trabalho destes grandes homens, destes grandes cientistas. Por exemplo, este cientista está aqui na minha opinião, um dos maiores cientistas de todos os tempos, Nikola Tesla. Não aparece em muitos livros devido a algumas razões um bocado estranhas, como o homem. A ideia, por exemplo, de Tesla seria dar a todo mundo, a todas as pessoas, energia livre. E devem calcular, né? Esse não convém a muita gente que gosta de explorar as pessoas. Mas pronto, eu não me vou alongar muito neste campo, apenas dizer-vos que este foi um estudo ao longo de muitos anos. O estudo mais aprofundado da eletricidade é recente, finais do século XIX, com os maiores avanços nesse campo, mas já havia trabalhos há muito tempo. Por exemplo, no século IV a.C., mais ou menos, com um homem chamado Tales de Mileto, com algumas experiências com resinas e fricção e alguns processos de eletrização. O homem nem sabia muito bem o que é que estava a fazer, mas há alguns registros nesse campo, se bem que o estudo mais aprofundado é bastante recente, isto em termos, obviamente, de história da humanidade. Bem, vamos então trabalhar no vídeo aquilo que disse, ou seja, o que é a diferença potencial, que condições têm que estar reunidas para existir corrente elétrica, que isto não é assim na boa, obviamente. Então vamos começar a trabalhar estas duas grandezas. Então, para esse efeito, eu vou colocar assim aqui uma parte, né, um bocado de um fio de cobre. Vou desenhar assim aqui um fio, né, um zoom, né, fazer assim aqui um zoom ao fio. Imaginem assim um pouco de fio de cobre. É um bom condutor, mas isso depois são outras histórias que devemos de abordar em vídeos, noutros vídeos. E, sendo metal, né, o que é que tem os metais? Eletrõezinhos, né? Então temos aqui os eletrões, vários eletrões. Obviamente que os metais também têm outras coisas, não só eletrões, mas aquilo que nos interessa para já serão assim os eletrões. Mas será que se eu tiver assim um fio, eu meto lá a mão e apanho um choque, quer dizer, passa lá a corrente se eu tiver só um fio? Não passa. Porquê? Porque estes eletrões, né, estão completamente desordenados, quer dizer, este, por exemplo, vai para lá, este vem para aqui, este vem para baixo, este vai para cima, quer dizer, assim, sem nada, eles têm um movimento completamente desordenado. E para que exista corrente elétrica, é preciso meter um pouco de ordem aqui nos eletrões, né? E para que os eletrões assumam uma movimentação ordenada, é preciso que sobre eles atue uma determinada força que eu vou designar de força elétrica. E o que é que esta força elétrica vai fazer aos eletrões? Vai mesmo colocá-los na ordem. Ou seja, vai colocá-los num movimento ordenado. E então os eletrões deixam de ter este movimento aleatório, completamente desordenado, e começam a movimentar-se de forma ordenada, na mesma direção e sentido dessa força elétrica que passa a atuar sobre eles. Então assumem um movimento ordenado, e desta forma já teremos então
corrente elétrica a passar no fio. Mas que aí, como é que esta força aparece, não é? Qual é que é a lógica desta força aparecer? Não, obviamente, não é do nada aparece a força elétrica, não. Teremos que ter uns aparelhos, por exemplo, são designados como geradores de tensão elétrica. E qual é a finalidade desses geradores? Eu vou ligar, por exemplo, o fio a um desses geradores. Os terminais, não é? Os terminais do gerador. Isto coloquei assim aqui, é um gerador de tensão elétrica. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, quer dizer, é algo que gera tensão elétrica. Gerador de tensão elétrica. Em que consiste este gerador de tensão elétrica? Como é que este gerador de tensão elétrica promove o aparecimento desta força elétrica? Ele vai criar uma diferença de potencial. E o que é uma diferença de potencial? Ele vai criar assim aqui um polo negativo, um polo com excesso de eletrões, e há de ter assim aqui um polo positivo com uma deficiência de eletrões. Esta ideia aqui, desta diferenciação de carga, é designada como diferença de potencial. E esta diferença potencial é que vai criar esta força elétrica que vai dar ordem a estes eletrões, que os eletrões movimentam-se sempre no sentido de maior potencial. Os eletrões vão se movimentar sempre no sentido de menor potencial para maior potencial. Ok? Agora reparem, se existe uma força que causa movimento aos eletrões, então teremos que falar aqui de uma energia que é transferida para os eletrões sob forma de trabalho. E então é aí que vamos entrar no conceito de tensão elétrica. O que é a tensão elétrica, ou como é que nós podemos calcular esta tensão elétrica? Reparem que havemos estar aqui a falar de uma energia que é transferida para os eletrões sob forma de trabalho, e reparem, estes eletrões são partículas portadoras de carga elétrica, neste caso negativa. Mas será que apenas os eletrões têm carga elétrica? Não, nada disso. Partículas portadoras de carga podem ser eletrões, podem ser prótons, podem ser íons, ok? Há, por exemplo, as lâmpadas de incandescência. A eletricidade é através de íons, de gases, com soluções iónicas. Por isso, cuidado, não só os eletrões transferem, movimentam-se numa corrente elétrica. Partículas portadoras de carga, há também os prótons e os íons. Temos então soluções iónicas, por exemplo, a eletrólise, que trabalha com corrente elétrica formada por íons. Bem, e então o que é que nós podemos dizer sobre esta tensão elétrica? Visto que estamos a falar de energia transferida sob forma de trabalho e carga, a tensão elétrica, que se representa como um U, vou colocar assim aqui a designação, isto é a nossa tensão elétrica, é designada como tensão elétrica, é exatamente dada pelo quociente entre a energia transferida pelas forças elétricas para os eletrões, a dividir então pela carga total que as partículas portadoras de carga têm. Esta tensão elétrica, as unidades do sistema internacional são volts. É então calculada em volts, isto em nível de unidades do sistema internacional, mas também poderíamos designar as unidades da tensão elétrica. Se estamos a falar em energia, pensaríamos em joules, né? E as unidades de carga elétrica são então, vou escrever tudo, Coulomb, certo? Que se representa pela letra C.
Esta quantidade total de carga também tem um cálculo, podemos tomá-lo. Ou seja, esta carga total será então igual ao número n, que será o número de partículas portadoras de carga, que podem ser então elétrons, íons ou prótons, vezes o módulo de E. E o que é este módulo de E? Este valor E, então designada como carga elementar, que é exatamente a carga do elétrão, que é a carga elementar da partícula portadora de carga, que é exatamente igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, ok? Então, esta é a forma que nós podemos calcular o valor da tensão elétrica, ou também designada de diferença de potencial. Será o quociente entre a energia transferida para os eletrões no circuito, né? Neste caso no cabo de cobre, a dividir então pela quantidade de carga total que as partículas portadoras de carga possuem. Agora reparem, se estamos a falar aqui de um movimento dos eletrões ao longo do fio, também poderemos falar de um fluxo, né? Qual será o fluxo? Porque reparem, se viajarem 20 eletrões, ou 50, ou 2, não é igual, né? Então também trabalharemos uma segunda grandeza, nestes casos, que designamos como corrente elétrica. E o que é esta corrente elétrica? Imaginem que eu chegava aqui ao cabo, né, e fazia assim, aqui uma secção reta no cabo. Quer dizer, cortava o cabo e ficava assim, com uma secção reta. O que é que será a corrente elétrica? A corrente elétrica designa-se como I, será então a nossa corrente elétrica, será a intensidade desta corrente, que é calcular exatamente o fluxo de partículas portadoras de carga por unidade de tempo. Então esta intensidade da corrente, ou a corrente elétrica, será então dada pelo quociente entre a carga total das partículas portadoras por unidade de tempo. As unidades do Sistema Internacional para a corrente elétrica designamos como ampere, mas também poderíamos pensar nestas unidades como carga é coulomb e tempo em segundos. Ou seja, estes amperes não são nada mais do que coulomb por segundo. O mesmo aconteceria aqui nos volts, podia ter designado isto, que o volt não é nada mais do que joule por coulomb. Colocar joules por coulomb ou vezes coulomb menos 1 é a mesma coisa. Para interpretarmos o significado desta corrente elétrica, imaginem que uma corrente elétrica de 1 ampere significa que nesta secção reta que eu fiz aqui no fio, há de passar exatamente, em nível de quantidade de carga, 1 coulomb por cada segundo. Se eu tiver 1 ampere, isso significa que naquela secção passa exatamente 1 coulomb de carga em cada segundo. Ok? Esta é então a interpretação de corrente elétrica. Agora, apenas vos vou, para terminar o vídeo, porque depois vou abordar um pouco mais esta corrente elétrica a nível de sentido real e de sentido convencional, mas isso vou fazê-lo noutro vídeo. Apenas vos vou chamar aqui a atenção para um pormenor que muitas vezes aparece nos exercícios, que tem a ver com os gráficos da intensidade da corrente e em função do tempo. Então imaginem se tiverem assim um gráfico. Tenho aqui um gráfico de intensidade em função do tempo, intensidade obviamente em amperes e tempo em segundos.
Vocês muitas vezes vão ter estes gráficos. Imaginem, tinha aqui um gráfico, durante um determinado tempo a intensidade manteve-se, por exemplo, nos 10 amperes, assim, tem aqui um valor qualquer de intensidade, por exemplo, 10 amperes, e depois diminuiu até chegar a zero. Isto a um determinado tempo, aqui teria um instante, quer dizer, T1, aqui teria um instante T2. E reparem numa coisa, estão a ver aqui esta forma. Imaginem que eu pegava aqui nesta igualdade, trabalhando um pouco de matemática, e resolvi esta igualdade em função da carga. Então poderia dizer que a carga total das partículas portadoras, trabalhando aqui um pouco de matemática, né, o tempo, multiplicaria pelo tempo ambos os membros, e então obteria que a carga será a intensidade vezes o tempo. E quando nós multiplicamos a intensidade pelo tempo nestes gráficos, isto é importante, vai ser exercícios, vão ser exercícios dentro desta ordem. Reparem, e vocês têm assim um gráfico, têm este gráfico e perguntar, qual é a carga total que passa naquela corrente? E vocês têm um gráfico de intensidade, ΔT, né? Intensidade em função do tempo. Como é que vocês determinam a carga? Muito simples, a carga total vai ser numericamente igual à área. Então aqui a carga será exatamente igual à área do gráfico, intensidade em função do tempo, ok? Quer dizer, aqui ΔT não, peço desculpa. O gráfico teria que ser intensidade de tempo, não é? Aqui o gráfico não é intensidade de variação de tempo, mas sim apenas tempo. Ou seja, a carga será a área criada aqui no gráfico, intensidade, né, em função do tempo. Bem, fico-me então por aqui quanto a esta abordagem inicial a estes dois conceitos. O que é a tensão elétrica, o que é a corrente elétrica. Atenção que partículas portadoras de carga não são apenas os eletrões, também podem ser prótons ou íons positivos ou negativos. E agora, no vídeo seguinte, vou então aprofundar um pouco esta ideia de corrente elétrica, porque se há corrente elétrica, tem que haver um sentido, né? E há de haver um sentido real e um sentido convencional. Porque é que existem dois sentidos, né? E qual é a ideia de cada um? Isso então ficará para o segundo vídeo que irei fazer já a seguir. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.